Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo do canal. Aqui quem vos fala é o Davi, meus nobres e queridos irmãos. Essa semana já começou com vários pedidos sobre esse tema aqui, né? Acabou de acontecer, inclusive. Tô gravando esse vídeo na madrugada da segunda-feira, você deve estar vendo aí de manhã, ou na terça, não sei. Mas alguns alunos aqui em uma escola em Recife, no nosso estado aqui de Pernambuco, de onde eu gravo esse vídeo, entraram em surto coletivo, o que a mídia chama de surto coletivo. Bem, a primeira coisa que eu tenho a dizer antes de você ver a matéria é que surto coletivo não existe, nunca foi comprovado. Eles já tentaram, inclusive, através de experiências científicas, colocando várias pessoas com várias religiões, com várias crenças, colocaram essas pessoas, inclusive com efeitos de medicamento, prepararam lá os medicamentos, deram a essas pessoas, inclusive, alucinógenos e colocaram líderes religiosos, colocaram palestrantes, fazendo um forte discurso ali para ver se induzia as pessoas a ter algum tipo de ilusão parecida. Não aconteceu. Algumas pessoas disseram que viram vulto, sentiram algo estranho, mas cada uma descreveu uma coisa. Nunca conseguiram provar essa história de surto coletivo, onde várias pessoas sentem e veem a mesma coisa. Sempre que acontece alguma coisa espiritual, já aconteceu, inclusive levaram um pastor para orar em uma certa escola, eu acho que, se eu não me engano, no Ceará. Eu falei desse caso na época, e aí várias pessoas, vários alunos que ali estavam, começaram a se manifestar. Os alunos não entendem como aquilo aconteceu. Até hoje é uma coisa que as pessoas não gostam nem de falar naquela região. O sobrenatural existe, meus irmãos, é um fato. O próprio Jesus Cristo, nosso Salvador, ele passou a maior parte do seu tempo justamente expulsando essas entidades e nos avisou que a nossa luta não era contra a carne, mas sim justamente contra essas entidades. Agora, a matéria do G1, ela dá alguns detalhes e eu vou ler para depois, mas primeiro eu quero que você veja a própria Rede Podre falando desse assunto. Veja aqui comigo. 26 alunos de uma escola estadual, que é referência de ensino médio no Recife, passaram mal, viu? Com falta de ar, tremor e crise de choro. Os estudantes foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que informou que os alunos tiveram uma crise de ansiedade. Em nota, o SAMU informou que 16 profissionais em 6 ambulâncias e 2 motocicletas foram mobilizados para o atendimento. Nenhum deles precisou ser levado para o hospital. Agora, a Secretaria de Educação informou que a escola realiza de maneira sistemática um trabalho voltado à educação socioemocional, incluindo a orientação dos jovens e dos responsáveis sobre o tema. Mas é estranho, hein? Uma crise de ansiedade coletiva, 26 alunos passando mal, isso tem que ser investigado. É engraçado que a mídia diz é estranho, né? Mas eles não ousam a levantar o que é que pode causar isso. O que é que esses alunos fizeram de novo para causar isso? E que todos eles fizeram. A mídia deveria questionar isso. Eu aqui nessa plataforma não posso fazer isso, não é? Nós inventamos de postar um vídeo aqui porque eu sempre tomo muito cuidado. Por exemplo, se eu vou falar de medicina, eu não cursei medicina. Eu preciso ouvir especialistas que estudaram a vida toda, têm essa sua profissão e eles estão aptos a falar. É isso que eu faço aqui. Então a gente colocou um médico com mais de 40 anos de profissão e ele dizendo, olha, nós estamos atendendo muitas crianças, e aí ele dá o ponto de vista dele, eu não vou nem falar aqui, a gente tomou strike, né? Ficamos aqui, vocês que acompanham o canal sabem, eu coloquei uma pessoa aqui, a menina do Histórias que o povo conta, inclusive se inscreva lá, ela está quase completando os 10 mil inscritos, ela deu essa força. Nos 7 dias que eu fiquei banido aqui, ela que continuou tocando o canal, já que eu estava banido do YouTube em geral, eu não podia aparecer em nenhum canal, simplesmente porque eu não falei nada, eu só coloquei um médico dando a opinião dele, o que é que ele acha que está causando isso. Beleza, fomos banidos, a regra está aí, ninguém pode contrariar, tá certo. Agora acontece mais esse caso e bate com os sintomas que o médico vinha falando que estava atendendo, a tal da sudorese, saturação baixa e taquicardia, né? Isso aqui que eu estou falando para vocês, o médico falou que os pacientes que estão chegando para ele cada vez mais jovens, crianças com isso aí, era muito abundante, e isso aqui também descreveu exatamente isso, tá na matéria do G1. Eles disseram que as 26 pessoas, os 26 alunos, adolescentes ali, crianças, que eles atenderam, estavam exatamente com isso. Eu até gostaria que esse fosse um caso sobrenatural, família, para a gente falar aqui, mas a gente tem que ter muito cuidado com as questões espirituais. Elas existem, mas você não pode ficar brincando e colocando tudo nessa conta. Esse não é o caso, tenho certeza que não. Só é um caso muito mais da ciência. Agora, você vê que existe um tabu, até a mídia, né, para falar, ela tem medo. Não, tá estranho, né? 26 crianças, tem um surto coletivo. A matéria do G1 ela é bem mais porca, ela continua
alegando isso. Ela tenta explicar, olha, é meio complicado falar de surto coletivo, mas existe como, se nunca foi provado? Eu não digo nada, várias pessoas se assustarem por causa de um ato, né? Chega, por exemplo, um bandido armado, as pessoas começam a pensar nas consequências que podem acontecer ali, o que pode acontecer com elas, e aí as pessoas começam a suar frio, algumas desmaiam, outras sentem de fato falta de ar. Isso acontece quando você está ali sob um forte risco, mas do nada acontecer com 26 pessoas jovens e saudáveis, não tem explicação, meu irmão. Agora, hoje a gente vive, de fato, uma censura do pensamento. Nós não podemos mais raciocinar, nós não podemos ter o pensamento, o raciocínio livre, que confirme alguma coisa que vai contra com o que o grande sistema quer que você pense, meus irmãos. Tudo isso é articulado, não tenha dúvida disso. Coisas como essas a gente vai acostumar a ver daqui para frente, cada vez com mais frequência, e não há muito do que se falar e não há muito do que se espantar, até porque não pode. O Dr. Laí Ribeiro, meus irmãos, em uma palestra dele que eu assisti, ele falou que a humanidade vai se acostumar daqui para frente, né, aos pais enterrarem os próprios filhos. Não vai ser como sempre foi no mundo, que o normal é o quê? A gente vai ficando mais velho e nossos filhos vão continuando aí. Vai ser o contrário. Essa geração, inclusive, tem diminuído até mesmo a inteligência, meus irmãos. É um fato. Os pais são mais inteligentes do que os filhos. E até pouco tempo era justamente o contrário. O QI humano só aumentando, mas ultimamente ele vem diminuindo. Eu, na minha humilde opinião, meus irmãos, acho, sinceramente, que isso está ligado não só à nossa forma de vida, a essa programação podre que contribui muito para a alienação em massa, né, que a mídia faz o tempo todo. Você vê anime ruim, é filme ruim, é série ruim, tudo com besterol no meio, e você vê as pessoas, até mesmo no meio dos despertos, né, sempre dando mais atenção a assuntos irrelevantes do que a outros assuntos relevantes. Infelizmente é isso. É igual no mundo todo. Agora, além disso, de tudo isso, eu também acredito que a nossa própria alimentação, o ar, a água, como ela chega pra gente hoje, tudo isso tem a ver com essa diminuição do QI humano, dessa falta de inteligência da nova geração. E acaba prejudicando nós também. Se a gente falasse uma coisa dessa que ia acontecer, né, com os nossos avós, pode saber, meu irmão, que no mínimo ele ia dizer que a gente era louco. Criança, adolescente não tem esse tipo de coisa, ainda mais 26 de uma vez. Já a nossa geração está acostumando com isso. Acredito que muitas pessoas nem se chocam. E se chegam a perceber algo estranho, nunca vão raciocinar correto do que realmente pode ser esse fato. Sempre que alguma coisa foge do controle, da explicação normal que eles querem que você acredite, eles vêm com essa história de surto, meu irmão. Teve uma, inclusive, né, apesar de eu ter falado para você agora que mesmo tentando, né, colocando alucinógeno para as pessoas tomarem, colocando um discurso pesado para tentar induzir as pessoas a sentirem e verem a mesma coisa, nunca conseguiram fazer esse laboratório. Eles sempre explicam assim. Teve um caso em um certo país, eu também não vou citar o nome, porque agora quando cito o nome desse país, o alcance do vídeo diminui. Mas existia uma história que esse país estava com uma alta tecnologia e tinha uma base no alto de uma montanha, que era uma instalação desativada desde a época da Segunda Treta Mundial, e lá supostamente teria algum tipo de tecnologia alienígena, uma tecnologia jamais vista na Terra. Pois bem, 2 cientistas saíram com o destino de chegar até essa montanha, contrataram os peritos mais capacitados que se tinha disponível naquele momento e naquele lugar, e foram. O que foi que aconteceu? Essas pessoas jamais voltaram. Passa-se um tempo, outra equipe vai atrás, essa com muito maior, mais de 14 pessoas. Acontece a mesma coisa. Aí passa-se um tempo, localizam essas 2 equipes que se perderam lá. Todas sem vida, congeladas, traumatizadas, todas com uma cara de pânico. É óbvio que as pessoas criaram diversas teorias para o que aconteceu ali. Ataque de animais, teve gente que falou em pé grande, OVNIs e etc, etc. Mas a versão oficial que as autoridades deram foi surto coletivo, mesmo 2 equipes diferentes, mesmo profissionais da área, pessoas treinadas para aquilo, não interessa. Infelizmente, como eu digo para vocês, uma pessoa só é inteligente. Quando você para assim para conversar com uma pessoa, você vê que há inteligência ali. A pessoa começa a ouvir, a pessoa começa a compreender, mas a massa, ela é burra, ela sempre vai ser burra, e ela serve para isso mesmo, para ser manipulada, para que o sistema dê forma a ela. Por isso é que leva o nome de massa. Não é à toa que eles nos comparam com o gado. Se o gado soubesse a força que tem, não era escravo. Aí você vê absurdos como esse. É tido, não, é isso aí, pronto, não questione mais. E as pessoas aceitam. Qual nome merecia levar a não ser gado mesmo? Enfim, meus irmãos, deixa aí a tua opinião sobre esse surto, mais um surto coletivo que você está ouvindo.
Infelizmente, de acordo com as regras, assuntos como esse fica cada vez mais difícil, mas eu acredito que, pelo menos aí, não tem nada de sobrenatural não. Isso aí tá muito mais para a ciência mesmo. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um abraço e seguimos juntos.